Muito bem, nós voltamos aqui no portal Carlos Maganin com o Dr. Marcelo Araújo para a gente falar sobre um assunto pertinente e que vem à tona aí com o próprio Dr. Marcelo, já trouxe várias questões, Dr. Marcelo. Uma delas é agora essa questão de alguns clientes, né, do senhor. O senhor trabalha com especialistas em direito de trânsito e tudo mais. Os seus clientes trazendo uma situação de algumas decisões tomadas pela Ciretran que chamou a atenção. Quais seriam e por que essa atenção que chamou do senhor? Por que chamou a atenção, né? Então, nos processos pensão de direito de dirigir, instaurados aqui pela Delegacia de Balneário Camboriú, pela 29ª, o objeto desse processo é a suspensão de direito de dirigir, seja por pontuação, seja porque a própria infração gerou esse processo. Mas nas decisões, as mais recentes agora, tem saído um parágrafo extremamente incompreensível, que diz o seguinte: para que se verifique se o débito da multa, a parte pecuniária que gerou esse processo, ou seja, da multa originária, para verificar se ele foi pago e se o proprietário, no caso o responsável pecuniário, efetuou esse pagamento. Senão ele deveria fazer a quitação, ele deveria quitar esse débito. Maganin, o processo de suspensão de direito de dirigir exclusivamente trata do direito de dirigir. Ele não se refere à parte pecuniária. A parte pecuniária da multa é um débito que fica relacionado com o veículo, portanto, para fins de pagamento será o seu proprietário, não necessariamente essa pessoa que está respondendo pela suspensão de direito de dirigir. Pode ser, por exemplo, uma locadora, uma transportadora, um veículo emprestado de uma pessoa que você já não tem mais o contato, tem o relacionamento. Um veículo que já foi eventualmente recolhido, que já foi sei lá o que, mas já não tem relação nenhuma com o processo de suspensão de direito de dirigir. O que numa decisão relacionada com o direito de dirigir, onde é imposta a determinada quantidade de tempo de suspensão, mais o curso de reciclagem, correto, né? E daí um parágrafo dizendo para se verificar se os débitos das multas que angariaram aquela pontuação foram pagas e o responsável pecuniário faça a quitação. Além de tudo, além dessa incoerência, além do objeto que não faz parte da discussão, diz que o responsável pecuniário deverá quitar. Então, você sabe que eu sou chato com a língua portuguesa, né? Você sabe que quem quita é o credor e não o devedor. O devedor paga. O que é quitação? Quitação é a declaração de satisfação daquele que recebe o dinheiro, o débito. Então, além de fazer um impropério desse em relação à decisão, ou seja, entrar num tema que não tem nenhuma relação com a suspensão de direito de dirigir, com a pontuação, com nada, né? Ou seja, o débito pecuniário que está no carro, de responsabilidade do seu proprietário, seja ele quem for. Além de tudo, diz que esse responsável pecuniário deverá quitar. Não, ele não quita, ele paga. Quem dá a quitação é o órgão de trânsito. Outro agravante: como que pode o Detran agora, que a Ciretran, ela se tornou cobrador de outros órgãos, porque esse veículo que gerou a pontuação, ou esses veículos que geraram a pontuação, não necessariamente precisam estar registrados em Santa Catarina. Eventualmente um carro do Paraná, por exemplo, que circulou por aqui, gerou, e a pessoa habilitada aqui em Santa Catarina, portanto o processo de suspensão correu por aqui, mas o carro está registrado em outra unidade da federação. É esse outro Detran, no exemplo que eu dei, por exemplo, Paraná, é que vai licenciar, que vai fazer a cobrança das multas, e ainda assim no licenciamento, na transferência, porque cabe aos órgãos originários da autuação, por exemplo, para ser Polícia Rodoviária Federal, DENIT, DR do Paraná, órgão municipal, seja de Balneário, de Curitiba, seja lá de onde for que gerou, ele que é o cobrador inicial. A receita da multa é dele. Através do Detran de registro do veículo é que é lançado o débito para fins de pedir licenciamento. Então você veja que a Ciretran, ela está se metendo num assunto que nem é dela necessariamente. Não sei da onde que houve uma inspiração tamanha, né? Para ter essa ideia de colocar isso numa decisão. Mas, Maganin, isso já chegou ao conhecimento do presidente do CETRAN. Só uma pergunta, Marcelo. Isso é somente o CETRAN de Balneário Camboriú ou está no estado de Santa Catarina isso? Eu só me deparei, tem coisa aqui que acontece na CETRAN. É uma característica do estado aqui, Maganin, essa descentralização. No Paraná você não vê algo assim,
porque as decisões sempre partem da diretoria central, ou seja, você tem um Detran que recebe as defesas, que faz as análises, então não há uma divergência em relação a isso. Aqui em Santa Catarina você pode ter uma decisão de Itajaí, diferente de Balneário, diferente de Joinville, diferente de São José, ou seja, cada Ciretran toca o seu processo, né, de suspensão de dirigir e causa muitas vezes divergência. Eu duvido que outra Ciretran faça algo assim. De qualquer maneira, e isso foi levado ao conhecimento do presidente do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina, a doutora Tanira Antunes, né, que também levou a conhecimento do setor de penalidades geral, ou seja, de Florianópolis, da capital, que, ao que me foi informado, já passou as devidas orientações, vamos dizer assim, né, para que não se passe vergonha alheia. Tá, e quem já passou por essa situação, já fez esse processo e aí teve essa questão de ter que pagar isso para seguir, como é que fica? Ele pode recorrer? Se ele Inexequível, uma decisão que não tem lógica, não tem como executar. Por isso que eu não entendo como é que uma decisão dessa, de aplicação de uma penalidade que não faz parte do processo, que não foi debatida no processo, foi parar lá, está perdido, ocupou papel, gastou tinta, gastou espaço no computador, porque eficácia nenhuma, é inexequível fazer isso. E aí levanta mais uma questão, Magani, que no ano passado, aí, só para relembrar, né, a Constituição Estadual de Santa Catarina, ela sofreu algumas mudanças na questão Detran, porque até então, nas competências da Polícia Civil, constantes na Constituição Estadual de Santa Catarina, estava lá dentro das competências da Polícia Civil, serviços administrativos de trânsito. Isso foi retirado da competência da Polícia Civil e passou a fazer parte de algo denominado Sistema Estadual de Trânsito. Então significa que a Polícia Civil hoje ela permanece na Ciretrans, primeiro para a população não ficar assim a ver navios, né? Porque o serviço continua. Na verdade, o governo se tornou refém dessa presença. Então, por meio de convênio com o delegado geral, foi feito um convênio em que as Ciretrans continuam sendo geridas, né, por um delegado de polícia, investigadores, etc., que fazem parte da equipe, mas por um convênio, não mais pela Constituição. Aliás, o último estado do Brasil que tem essa característica. São Paulo já foi assim, Minas já foi assim, só sobrou Santa Catarina. Então, a tendência é que haja uma migração para que Polícia Judiciária, ou seja, Polícia Civil, faça o seu trabalho de investigação de natureza penal. E serviços administrativos, esses sim, por pessoas que venham a ser nomeadas ou concursadas, ou como venham a ser essas nomeações. Então, doutor Marcelo, sempre é importante nessas questões procurar um especialista, porque mesmo essa notificação que para um leigo está tudo dentro da normalidade, emperraria nessa situação. Então sempre é bom um especialista em trânsito. Porque é engraçado, inclusive, Magani, porque várias vezes você sabe que a gente já palestrou aqui na cidade, vários eventos, tanto na Câmara Municipal, principalmente você já acompanhou aqui no teatro, aqui também ao lado, né? E sempre o Detran é convidado, sempre foi convidado e sempre declinou do convite. Sabe por qual motivo? Porque o advogado palestrante faz defesas de trânsito. Então quer dizer que numa faculdade de Direito você não tem juiz, não tem delegado, por exemplo, não tem advogado, não tem promotor. Ou seja, a área jurídica, o que eu não posso é chegar lá e falar coisa errada, falar mentira, ou eventualmente não obter uma resposta, ou não pesquisar uma resposta. Agora, o fato de você militar em determinada área não significa que você está contra o sistema. Muito pelo contrário, a Constituição já fala, a presença do advogado na administração da justiça é inerente a ela, né? Então não tem lógica uma motivação dessa. Mostra inclusive que deveriam participar mais, né? Não só de palestra de legislação de trânsito, não apenas comigo, com outros profissionais também, mas talvez até de gramática, né? De língua portuguesa também seria recomendável. Com certeza. E é importante porque os próprios ministros do Supremo participam de palestras e eventos assim, então também haveria um conflito, né, se fosse levar essa situação que o senhor trouxe agora. Não tem lógica, ou seja, o profissional do direito ele vai eleger a carreira dele, né, seja através de um concurso, uma função pública, como eu falei, sendo um juiz, um promotor, um delegado, etc. O próprio delegado, Dr. Davi, por exemplo, é um excelente professor de processo penal, palestra a respeito disso, dá curso preparatório em concurso, etc. Um grande professor. Então está aí a prova, né, de que o fato de você estar em determinada atividade como profissional liberal ou num cargo público
na área jurídica daquela matéria específica não afasta a tua competência para exercer essa atividade. Com certeza, doutor Marcelo, obrigado mais ou menos pelo esclarecimento. Sempre quando surgem esses temas mais polêmicos, assim como foi do estacionamento, aquele cidadão que pintou o artista pintou a vaga e não estava de forma errada, sim, a pintura poderia ser pichação, mas o estacionamento estava ok. Então ele sempre traz essas questões assim que são mais difíceis de entender do leigo, e o senhor traduz muito bem. Obrigado. Eu que agradeço, Magani, além da amizade aqui, a satisfação de estar sempre dividindo a informação com você e os teus seguidores. Muito obrigado.